Olha, você tem que saber o seguinte: com base na última decisão que o ministro Alexandre de Moraes acabou de soltar em relação ao Bolsonaro, se você for opositor político dessa turma, esquece, você não é tratado como humano. Os piores criminosos são tratados, né? A esquerda sempre defendeu o tratamento humanitário para eles. Mas se você for um opositor político, o tipo de gente que veste camisa verde e amarela e fala que não gosta da roubalheira que aconteceu no Brasil, você tem que afastar suas garantias constitucionais. É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse editorial. Sobre a última decisão do ministro Alexandre de Moraes que chocou a comunidade jurídica séria. A comunidade jurídica mequetrefe, essa não, está comemorando. Outra questão que a gente precisa falar é fuga do Nicolás Maduro. Pois é, o governo norte-americano acabou de fazer um monitoramento de ações e aí já há uma expectativa de onde o ditador Nicolás Maduro pretende, né? Para onde o ditador Nicolás Maduro pretende se encaminhar. E aí, não sei se vai ser surpresa para você não, mas chuta para onde que esse sujeito pretende brotar, para onde que ele quer ir. Coloca no comentário. E ainda, né, nesse editorial, a gente sabe que a fuga dele é inevitável porque teve uma operação militar dos Estados Unidos grande, né, e ele conseguiu atingir o alvo ali na região do Caribe ali. Então, meu amigo, este dia começa pegando fogo literalmente. Vamos entender tudo que está acontecendo. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante, tá? Dá uma força pra gente aí. Todas as informações que a gente traz para vocês, a gente busca as informações, tá? A gente valida as informações, a gente evita ao máximo pegar fontes desconhecidas, fontes que a gente não conhece a credibilidade, até porque a gente sabe hoje que trazer informação para vocês é uma atividade de risco. Você compartilhar uma informação é uma atividade de risco. Você comentar numa informação que você não sente credibilidade, hoje você está em risco, né? Você está em risco. Então, teve gente que foi condenado porque compartilhou coisas lá em 2018, 2022, olharam o perfil desses caras e falaram: você merece cadeia. É isso, né? Essa é a democracia nova. Então, para você não ter esse tipo de problema, aqui as informações são sempre, tá? Sempre validadas, tá bom? Bora para cima? Vamos lá, então inscreva-se aí, bora bater a nossa meta de 2 milhões de seguidores, a gente tá perto, hein? Estamos chegando lá, beleza? Vem comigo, vamos de informação, que o dia já começou com tudo. E peço desculpas porque ontem ficamos sem editorial. Vamos para cima. É o seguinte, desde domingo eu vinha alertando que teria uma ofensiva contra o Bolsonaro. O julgamento do Bolsonaro está próximo. O Lindbergh Farias, lá do PT, né, líder do PT, ele fez um vídeo no domingo. No domingo ele falou: olha, que absurdo, a embaixada fica 10 minutos da casa do Bolsonaro, é um absurdo ficar sem policiamento, o Bolsonaro vai fugir, ele vai sair daqui, coloquem policiais ou em volta da embaixada ou em volta da casa do Bolsonaro. Pois é, até parece que o pedido é uma ordem, né? Ou seja, não só vou atender o seu pedido, como eu vou além do seu pedido. O Lindbergh comemorou a decisão de Moraes de reforçar o policiamento de Bolsonaro. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atende o pedido do Lindbergh Farias, e impõe vigilância permanente na casa de Bolsonaro em prisão domiciliar. Opa, peraí. Nem as turmas ali pesadas têm assim, uma vigilância tão grande. É como se o Bolsonaro fosse o criminoso mais perigoso da história. Então vamos reforçar do lado de fora da casa do Bolsonaro, né? Então, quando a gente lê uma matéria como essa aqui de São Paulo News, e a gente olha aqui, olha, Moraes autoriza vigilância policial completa na residência do Bolsonaro. O que você pensa? Pois é, vão pegar o Bolsonaro, vão encher de policiais lá fora e vão monitorar o Bolsonaro por causa disso.
Então o Bolsonaro passa a ser monitorado 100% do lado de fora por causa do risco, não é isso? Quase. Porque, assim, todo mundo fica colocando, mas o Alexandre de Moraes vai atrás do Bolsonaro. Você vai entender o seguinte, é a PGR, é o Moraes e a Polícia Federal, todos querem a cabeça do Bolsonaro. Dá uma olhada nessa matéria. A Polícia Federal pediu para o ministro Alexandre de Moraes policiais dentro da casa do Bolsonaro. Então, a partir de agora, o Bolsonaro vai dormir com policiais federais lá dentro da casa do Bolsonaro. Né? Você acha que é piada? Olha aqui, ó. A Polícia Federal pediu nessa terça-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que permita uma equipe policial dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para garantir o cumprimento da prisão domiciliar e evitar fuga. Mais cedo, o magistrado acolheu um pedido da PF e parecer favorável da PGR para impedir agentes policiais permitir agentes policiais ao redor da casa do ex-presidente para monitoramento em tempo real. Bolsonaro é a maior ameaça que o Brasil já teve na visão deles. Não. Aqui não se pode pensar que é o Brasil do Beira-Mar, que é o Brasil do PCC, do Comando Vermelho, mas o pior de tudo é o Bolsonaro. É mole. E aí, quando você pensa que já viu de tudo, né? Olha só, o Cabo Vitória fez essa publicação aqui. Ó, aumento da segurança policial em condomínio do Bolsonaro. A segurança foi reforçada na entrada do condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde mora o Jair Bolsonaro. Cara, parecendo uma cena de guerra. Dá uma olhada nisso aqui, né? Apoiadores com bandeiras lá. Mas isso aqui parecia literalmente, né, uma cena de guerra, uma coisa assim assustadora. Após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente, diversos apoiadores passaram a reunir, né, na porta, e aí veio a decisão do ministro Alexandre de Moraes de colocar ali, né, pessoas dentro da casa do Bolsonaro. Olha só, a Júlia Lúcia, ela fez a seguinte publicação aqui, ó. Moraes determinou que haja policiamento federal dentro da casa de Bolsonaro, que já está preso, impedindo de dar entrevistas, monitorando por tornozeleira eletrônica. Em suma, não basta tirá-lo do jogo eleitoral. Injustamente, é necessário acabar com a sua condição de ser humano. Ou seja, nem com os criminosos mais graves, segundo acusações, esse tipo de situação aconteceu. O advogado Jeffrey Chiquini, criminalista, ele fez uma publicação também nas suas redes sociais, onde ele comentou esse caso aqui. Dá uma olhada. Gente, eu tô em viagem, mas eu tive que parar para gravar esse vídeo para vocês porque eu não tô acreditando no que está acontecendo. No mesmo dia que o Moraes decide que a Polícia Federal fiscalizará a casa do Bolsonaro por 24 horas por dia, a Polícia Federal, não satisfeita, faz um novo pedido para que não só os policiais fiscalizem a casa, mas que fiquem dentro da casa do Bolsonaro. Escutem bem isso daqui. Nunca na história do Brasil, não sei se na história do mundo, existe um pedido desse e uma decisão dessa de policiais dentro da casa. O caso do Bolsonaro será, provavelmente, o primeiro caso na história do processo penal brasileiro que o investigado, o acusado, vai preferir estar numa penitenciária do que preso domiciliarmente para preservar sua família. Um preso dentro de um presídio tem mais dignidade do que o que a Polícia Federal quer fazer com o Bolsonaro. Sacrificar a dignidade da família do Bolsonaro. Ele tem uma filha menor. A sacrificar a privacidade e a dignidade da esposa, que já está sendo violada porque já não podem ter celular perto dele. E agora imagine só, um marmanjo dentro da sua casa, fardado, com brasão da polícia no peito, com arma na cintura, dentro da tua casa, te fiscalizando. É preferível ir pra cadeia. Isso daqui é tortura, isso daqui é tratamento desumano, isso daqui é vingança, isso daqui é uma punição
que se aproxima de uma pena de morte. Eu falo aqui como um advogado criminalista que já vi de tudo que vocês podem imaginar e nunca vi nada nem próximo a isso. Nunca vi um traficante passar por isso, nunca vi um serial killer passar por isso. Eu tô falando pra vocês, eu nunca vi nada igual, não existe. O que eu já vi foi direitos humanos protegendo a dignidade e a privacidade dos presos, que tem privacidade dentro da cela. Um preso numa penitenciária tem mais privacidade que o Bolsonaro vai ter dentro de casa. Isso daqui vai terminar em um tribunal de Nuremberg. É sim, Bolsonaro só falta ser jogado em uma câmara de gás. É só o que falta, porque já tentaram matá-lo, não conseguiram e agora estão torturando o presidente Bolsonaro por meio de processo penal. Eu afirmo para vocês, não existe um artigo de lei sendo aplicado nessas decisões. Nada do que está acontecendo aqui é lei, é processo penal. Nada. É um verdadeiro estado e juízo de exceção. Gente. Pois é, pessoal. Que nível chegou, né? Pois é, mas o que acontece é que a turma, eles têm medo do efeito que esse julgamento do Bolsonaro ocasionará, né? Olha só essa matéria da Folha de São Paulo. Publicação do Boulos. Boulos, não sei se teremos manifestações para o julgamento de Bolsonaro, mas churrasco? Ah, isso sim, né? Ou seja, a nítida e clara ação aqui não de cunho jurídico, mas totalmente político. Vem cá, eu sei que muita gente ficou feliz lá com a época do mensalão, do petrolão, né? E na época aconteceram sim críticas, e críticas ferozes, sobre algumas pautas, né? Alguma forma de atuação do Sérgio Moro, que sinceramente deixou, né, tudo isso chegar longe demais, depois indo para a política, né? Realmente foi vergonhosa a ação do Sérgio Moro depois disso. Agora, o que se vê aqui, mas nem chega perto, nem um milímetro perto do que aconteceu, né, de uma ou outra conduta irregular que o Moro possa ter tido. Olha só, o deputado federal ligado ao MTST, por falar nisso, devia ir para Venezuela ajudar o Maduro, né? Movimento dos Trabalhadores, o Guilherme Boulos, diz que movimentos sociais ainda estão decidindo se vão fazer atos de rua para marcar o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Devia ir para Venezuela, né? Devia ir para lá, comemorar lá a ajuda, né? Ajudar o Maduro, né? Ó, só que é o seguinte, o julgamento do Bolsonaro está sendo tratado como uma coisa midiática, uma coisa espalhafatosa. Dá uma olhada nessa publicação aqui. Você viu que o título lá eu coloquei, né? Que vai ter uma varredura na Casa dos Ministros do STF. Olha o tamanho do negócio. Folha de São Paulo. O STF prevê uma varredura na Casa de Ministros e policiais dormindo no tribunal para julgamento de Bolsonaro. Ou seja, vai ser alguma coisa midiática, não tenham dúvidas disso. Matéria da Folha de São Paulo, né? O esquema de segurança do STF, Supremo Tribunal Federal, para o julgamento de Jair Bolsonaro, prevê a realização de varreduras na Casa dos Ministros, a restrição do acesso à Praça dos Três Poderes e o reforço do policiamento no tribunal, com agentes dormindo na sede da corte. Os detalhes estão sendo fechados em um plano de segurança em discussão entre o STF e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O julgamento de Bolsonaro está previsto para começar no dia 2 de setembro e o resultado deve ser conhecido já no dia 12. Ou seja, vão apresentar para o povo a sentença, né? Sentença que cá entre nós, na minha visão, eu acho que já existe, né? E você, o que você acha? Já existe ou não existe? E por que essa varredura? Eles têm medo de que tenha alguma ação anti-Bolsonaro, anti-STF, em prol do Bolsonaro, alguma ação militar, alguma ação perigosa ou alguma coisa nesse sentido? Pois é, meu amigo, vamos entender uma coisa. Bolsonaro não tem militares do lado dele, não tem nada. O Bolsonaro hoje nada mais é do que um homem comum.
Um homem comum, diga-se de passagem, adorado pelo povo, mas é um homem comum. O Bolsonaro não tem força militar, não tem aparato, até os políticos abandonaram o Bolsonaro, a maioria dos deputados fingem aí que estão a favor do Bolsonaro, mas a verdade você sabe, esses caras estão preocupados é com o seu próprio umbigo. Então, a realidade é que eles só têm um medo, a volta do Bolsonaro. Volta essa que pode acontecer. Tá acontecendo um tsunami agora aqui na América do Sul, vocês estão sabendo. E aí, Bolsonaro livre é inevitável. Não sobra nem pro cheiro em relação ao Lula. Vou dar um exemplo para vocês. Matéria do El Tiempo, tá? A direita é a grande favorita para ganhar as eleições presidenciais do Chile. Vem cá, a Bolívia, ali do lado, que sempre foi dominada por esse câncer chamado esquerda, 20 anos, destruindo o país. Limpou o país da esquerda. 2 candidatos de direita para o segundo turno, para você ver o ranço que o povo tomou da esquerda. Milei é um reflexo disso. O Milei pegou um país devastado, começou a quimioterapia, que faz cair cabelo, que causa desgosto, sintomas negativos, mas o câncer está sendo eliminado e agora os resultados já são vistos. O Bukele limpou a corrupção, limpou a violência do país. Ou seja, o mundo está observando e falando o quê? Que esquerda o quê? O que diz a matéria aqui, Há 3 meses, só 3 meses para a gente comemorar isso aqui, tá? Há 3 meses da primeira volta, do primeiro turno, José Antônio Casti lidera as corridas, encuestas, deve ser próximo, e poderia consolidar os votos em uma eventual segunda volta, ou seja, no segundo turno. Ou seja, nada me assustaria se amanhã ou depois ele for vítima de algum louco alucinado, A gente já viu esse filme demais aqui na América do Sul, na América Latina inteira, para falar a verdade. Mas vamos lá. Já que nós estamos falando de América Latina, já que nós estamos falando de los criminales de la izquierda, ou seja, dessa turma de esquerda mequetrefe aí que fica comandando cartéis de droga, que tal se a gente falar um pouquinho sobre esta matéria do CNN espanhol aqui, que vale muito a pena, A Guarda Costeira dos Estados Unidos conseguiu apreender aproximadamente 27 toneladas de cocaína e 6 toneladas de la marihuana, Prenderam a Maria Juana aqui, Tadinha da Maria Juana, Prenderam a Maria Juana, que é o vulgo coconha, Não é pamonha, não, é maconha, tá? Em Port Everglades, Fort Lauderdale, em que constitui a maior quantidade de drogas apreendidas na história da Guarda Costeira. Segundo um comunicado, o valor total da droga apreendida se estima em 473 milhões. Olha, o que está acontecendo aqui? É aquele famoso follow the money, ou seja, pega o sem vergonha com o dinheiro que sustenta esse bando de cupincha aí, essa turma aí. O que acontece? O Maduro já foi pego, apreendido, mais de 700 milhões de dólares em bens, mansões, iates, aviões. Foi um duro golpe acerca da turma do Maduro ali. Depois, foi apreendido mais uma grande quantidade, quase 100 milhões de dólares na última semana. E hoje, 473, quase meio bilhão de dólares em drogas. Ou seja, os Estados Unidos vai cercar de tal forma que eles vão ser tão minados que vai ser, inevitável a apreensão de drogas. Ou seja, eles querem chegar no mandante. E aí não é novidade para ninguém, que é cocaína e entre outras drogas. A Venezuela se tornou um dos grandes exportadores de tudo isso e infelizmente o Brasil acabou se tornando uma grande rota disso também, Então, com essa apreensão,
é o famoso follow the money, ou seja, a grana desses caras estão acabando. Só que não só a grana, como a reputação desses caras estão acabando, e o mundo começa a ver o seguinte: de um lado, direita, livre comércio, livre mercado, crescimento econômico. Esquerda, crime organizado, narcotráfico, violência e povo controlado pelo autoritarismo. Qual dos dois escolher? Eu acho que não é difícil. E aí, a cada dia que passa, mais e mais pessoas se voltam contra el Madurito, né? Contra o Maduro. Primeiro, veio o Equador, depois veio o Paraguai, que já declarou o Cartel de los Soles como um grupo terrorista. Você precisa entender o seguinte: quando um país, por exemplo, o Paraguai, fala, olha, eu considero o Cartel de los Soles grupo terrorista, ele dá autonomia para os Estados Unidos atuar dentro do seu país, de acordo com os tratados e convenções internacionais. Isso não viola a soberania, para o combate ao terrorismo. A nossa Constituição fala que o Brasil deve combater o terrorismo. Então, quando eu tenho uma ação de terrorismo dentro do Brasil, e um grupo como os Estados Unidos avança para combater esse grupo terrorista, então, por exemplo, se os Estados Unidos fizerem interceptação de um grupo do Hezbollah aqui dentro do Brasil, por exemplo, o Brasil não pode alegar soberania. Entendeu? E aí, mais países começam a abraçar, né, esse discurso. Ou seja, o campo de aliados dos Estados Unidos está crescendo. O que vocês têm que entender é que os Estados Unidos estão fazendo o seguinte: olha. Quem está do meu lado? Eu quero saber. Quem, se a gente tiver uma guerra aqui, uma batalha, quem vai ter base com os Estados Unidos, quem vai estar comigo? Pois é, Trindade e Tobago, que é uma ilha, né, de Trindade e Tobago, anunciou seu apoio e como que eu posso dizer a palavra? E despliegue apoio e incorporou, né, as ações militares dos Estados Unidos no Caribe para combater o narcotráfico e a violência vinculada aos cartéis. Trindade e Tobago, se Venezuela atacar a Guiana, daremos acesso imediato aos Estados Unidos. E aí nós já temos a Guiana, que acabou de declarar também. Para quem não conhece ainda, né, Trindade e Tobago é uma ilha. Eu até separei aqui para vocês. É uma ilha. Você está vendo aqui em vermelho, aqui, ó, Trindade e Tobago. Ela fica aqui mais próximo à Venezuela, mas é um país próprio, mais próximo à Venezuela, né, do que, literalmente, a Guiana aqui, né? Mas ela deu apoio à Guiana, até porque a própria Venezuela estava fazendo, né, ameaças aí de invadir a Guiana, né? Então tá aqui a ilha de Trindade e Tobago, e aqui a Venezuela, né? E a Venezuela. Então, assim, Trindade e Tobago falou: olha, se bobear, ô Maduro, se você ficar vacilando aí, os Estados Unidos pode montar uma base aqui, ó. Tá vendo onde tá vermelhinho aqui, ó? Pode colocar uma base aqui. Aí a gente vai entender o que vai acontecer no final, né? Se vai ser bom para a Venezuela ter uma base bem aqui do lado. Além de Trindade e Tobago e todos os demais que já se manifestaram, oficialmente vem, né, a Argentina. A Argentina declara Cartel de los Soles como organização terrorista, ou seja, todos esses países que estão abrindo o leque de Cartel de los Soles como organização terrorista, eles abrem, né, espaço, eu tô do lado dos Estados Unidos, se precisar entrar no meu espaço aéreo para combater drogas, se precisar entrar no meu espaço aéreo para matar esses caras, sejam bem-vindos. É isso que eles estão fazendo, tá? A Argentina declara Cartel de los Soles como organização terrorista. O governo argentino anunciou que decidiu declarar o Cartel de los Soles como organização terrorista. O anúncio ocorre em meio à escalada de tensões entre os Estados Unidos e Venezuela. Dias atrás, o Paraguai tomou a mesma medida, né? Tomando a mesma medida, e aí já entregou, né, tudo aí para os caras. Ou seja, podem vir aqui e atuar. E aí, né, inclusive, lá de fora da Europa, vem essa matéria aqui, ó. A França também envia força naval até o Caribe. A França anunciou que navios de guerra, né, para reforçar a luta contra o narcotráfico no Caribe, somando-se à ofensiva internacional encabeçada pelos Estados Unidos e que já
encabeçou, né, navios próximos à Venezuela para combater o cartel de Los Soles. A decisão eleva a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, que respondeu mobilizando 4,5 milhões de milicianos. Mas por que a França, Sandro? De tantos países europeus, por que a França? Porque a França tem território aqui na América do Sul, gente. Vocês devem lembrar que tem a conhecida como Guiana Francesa ali, né? Então tem aqui, né, o pessoal aqui francês aqui da América do Sul, né? Então, assim, o que a gente vê? Aqui da América do Sul, cerco se fechando totalmente ao Maduro, tá? Se fechando, e aí a situação do Maduro não tá nada fácil. E logo vai partir para outros aqui. Petro é o próximo, eu já falei. E depois do Petro... Mas vamos lá. Vocês devem estar acompanhando que já tem a ação militar. A França, nessa aqui, ela inovou. Ela mandou mais navios, falou, não, nossos navios já estão à disposição aí para pelear junto com os Estados Unidos. Tá tudo pronto. Ou seja, o jogo fica mais interessante. Agora, o que acontece aqui? A Venezuela, ela tá fazendo uma bravata, e você vai entender o porquê. A Venezuela tá postando vídeos de um bando de gente mais idosa, de uns gordos, né? De umas mulheres, tudo lá, pegando cabo de vassoura e fingindo que tá fazendo esgrima, né? Para poder ameaçar os Estados Unidos. Olha, desculpa aí, mas um peidinho do Trump derruba o Maduro, né? Ou seja, um dos navios enviados pelo Trump já tem mais força militar do que toda a Venezuela. E ninguém aqui na Venezuela vai querer comprar essa briga, não. Só a força militar dos Estados Unidos tem mais poder bélico do que toda a América Latina, que poderia ser da esquerda aqui, dos países... tem mais efetivo militar do que todos os países amazônicos aqui. E nem todos os países amazônicos estão do lado do Maduro, que para piorar para o Maduro. E aí vem aqui, ó, matéria do Globo. Venezuela anuncia ação com navios e drones diante de mobilização militar dos Estados Unidos. A Venezuela está blefando que vai enfrentar, que vai partir para cima do Trump. Loucura total, né? O ministro da Defesa da Venezuela, que é o Vladimir Padrinho Lopes, anunciou nesta terça-feira uma operação de patrulhamento por ar e mar com drones e navios em meio às movimentações de embarcações americanas no Caribe e as escaladas das tensões na Colômbia, com quem divide mais de 2.000 quilômetros de fronteira. A ação envolve 60 unidades de reação rápida, URRAs, cada uma com 250 soldados. Na véspera, o ministro do Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabejo, número 2 do chavismo, já havia antecipado o destacamento de 15 mil soldados ao estado de Táchira e Júlia, na divisa com o país vizinho, ou seja, foram enviados ali para fazer essa busca. Vem o Metrópolis também e diz o seguinte, olha, Venezuela manda navios ao mar em meio à pressão dos Estados Unidos contra Maduro. O governo da Venezuela decidiu colocar navios da Marinha em alto mar com o objetivo de realizar patrulhas em regiões costeiras do país. A medida, que coincide com o cerco dos Estados Unidos contra o presidente Nicolás Maduro, foi anunciada nesta terça-feira pelo ministro de Defesa Padrinho Lopes. O que é o argumento do Maduro aqui? Não, nós não estamos mandando os navios para enfrentar os Estados Unidos. Nós estamos mandando os navios para combater o tráfico. Deixa que a gente cuida do nosso tráfico aqui. Deixa aí, Estados Unidos. Pois é, mas se os Estados Unidos der uma mexida ali em algum navio, eles vão retaliar. O que o Donald Trump está fazendo? Ele quer pressionar o Maduro. O que o Maduro está fazendo? Ele quer se vitimizar, igual a turma da Palestina faz, igual o Hamas faz, igual o Hezbollah faz. É isso que eles querem fazer. O que eles querem fazer? O Maduro está convocando senhorinhas, senhorzinhos, para entrar nessa batalha, para a hora que os Estados Unidos chegar e falar, vocês querem guerra mesmo? Então vral. Aí eles, olha só como os Estados Unidos é mal, tá fazendo um genocídio. E aí vem o Maduro, Venezuela, pede apoio da ONU em meio à tensão com os Estados Unidos. O mesmo caminho da turma lá da Palestina. Crise se intensificou após Trump enviar navios para a costa venezuelana. O governo da Venezuela pediu apoio ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o Antônio Guterres, esquerda,
né, nessa terça-feira, em meio à crescente tensão com os Estados Unidos. A crise se intensificou nas últimas semanas, após Washington acusar o ditador venezuelano Nicolás Maduro, pelo menos isso na CNN, pelo menos isso, chamar o sujeito de ditador, pelo menos isso, né, venezuelano Nicolás Maduro, de liderar um cartel e enviar navios de guerra para a costa venezuelana. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, que é o Ivan Gil, afirmou em comunicado divulgado em suas redes sociais que fez o pedido de apoio durante uma reunião com o coordenador residente da ONU na Venezuela, Gianluca Rampolla, né? Agora, o que o Maduro está querendo, né, ao final? Olha, o Maduro vai tensionar, vai se vitimizar para a ONU, falar, não, os Estados Unidos estão querendo violar minha soberania, não, os Estados Unidos querem invadir aqui, ONU não deixa os Estados Unidos fazer isso. Só que a ONU não é besta. Ela não vai estar do lado do Maduro, porque todo mundo sabe que o Maduro é ditador. E aí o Maduro mandou navios para gente morrer, para ele pagar de vítima, enquanto isso ele, ó, dá a linha. Maduro estaria preparando rota de fuga para Nicarágua. Pois é. Acabou de ser feito uma análise, né, de que um estudo de que o Maduro teria destinado muitos recursos, muito dinheiro para dentro da Nicarágua, tá? E aí tem muita gente falando, mas nossa, mas cadê o valentão do Maduro? Olha, por mim, eu acho que tinha que fazer o seguinte: os Estados Unidos tinham que ir pressionando, tá? Para pegar dois com a cajadada só. Eu até pensaria, ótimo, vai mesmo para Nicarágua, que aí os Estados Unidos já viram para lá e derruba dois de uma vez só, né? E aí eu já acho que tinha que ser o seguinte, ó, já pegava um, ia para Nicarágua, pressionava da Nicarágua ia para Cuba, depois de Cuba ia para Colômbia, depois de Colômbia vinha, pegava todo mundo junto. Se é que você me entende, né? Brincadeira à parte, gente, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, recado rápido para vocês. Olha, não brinquem, e eu tô falando sério. Tenha um plano B. Você tem seguro de vida? Você tem seguro de seu carro? Mas por que você não tem um seguro de liberdade? Existe um seguro de liberdade, sim. Você já ouviu falar em residência em outro país? Plano B? Teoria das bandeiras? Não, deveria. Olha, imagina só, você acha que a Débora do Batom, quando foi para Brasília, ela imaginava que ela ia pegar 14 anos de cadeia por escrever Perdeu o Mané? Quantas invasões a esquerda fez e nunca deu nada para eles? Você viu que o Lindbergh acabou de apresentar um projeto que, se você for considerado um traidor da pátria, e aí talvez escrever com batom é ser traidor da pátria, ou fazer uma postagem numa rede social é ser traidor da pátria. Já parou para pensar que, se você for considerado um traidor da pátria, segundo o Lindbergh Farias, você tem que pegar 40 anos de prisão. Mas, segundo ele, o que ele queria fazer mesmo era paredão e fuzilamento. É sério. Você acredita que isso não pode acontecer? Então é o seguinte, hoje, o país que te dá uma maior garantia para você ter uma residência, o mais rápido, chama-se Uruguai. É a residência mais rápida. É um país que você consegue chegar, ter uma estrutura boa de vida, tá? Também temos o Paraguai. Mas hoje, a título de valor, primeiro faz Uruguai, depois o foco é Paraguai. Se você acha que isso é interessante, clica aqui embaixo na descrição ou manda uma mensagem para o telefone que está aqui em cima, ó, tá? Eu sempre erro porque a câmera é trocada, né? Então, manda o telefone aqui para cima, aqui, para cá, tá? E aí você vai falar com a nossa equipe, vai agendar uma consulta e a gente vai estar te atendendo, tá bom? Não deixa passar, tá? Você só sente a falta a hora que você precisa e não tem. Então, você não vai perder nada em ter uma nova residência. Sei lá, daqui 5 anos pedir um passaporte novo. Você tá vendo a farra dos passaportes aqui, o que tá acontecendo? Olha o que aconteceu com o Malafaia. Você é pastor, né? Então entre em contato aqui que a gente tá aqui para te ajudar, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.